Eu mostrei para você na aula passada que os operadores de comparação, eles sempre retornam verdadeiro ou falso. Eles sempre retornam valores booleanos. Por exemplo, 10 maior ou igual a 5. Então, isso daqui ele retornou um valor booleano true. Se eu colocar 10 igual a 5, ele retornou um valor booleano falso. Então, os operadores de comparação sempre retornam valores booleanos. Assim como os operadores lógicos, eles também sempre retornam valores booleanos. E quais são esses operadores lógicos? É o e comercial, é o ou e o sinal de exclamação. Então, esses dois sinais de exclamação significa e, esses dois pipes, um do lado do outro, significa ou. Isso aqui é um sinal de negação, essa exclamação. Vamos começar com esse sinal aqui, com esses dois e comercial ou e comerciais. Eu acho que é e comercial, dois e comercial. Vamos lá. Os dois e comercial, ele verifica se a operação da esquerda e a operação da direita, se os dois eles forem verdadeiros. Como assim? Se eu colocar 10 maior do que 5 e 5 maior do que 10. Essa operação obrigatoriamente tem que ser verdadeiro e essa daqui também tem que ser verdadeiro. Então, esse da esquerda tem que ser verdadeiro e esse daqui também tem que ser verdadeiro. Então, é 10 maior do que 5 e 5 maior do que 10. Se eu vier colocar 15 maior do que 10, veja que já mudou o resultado da expressão para true. E agora nós temos o ou. O ou, ele trabalha se esse daqui for verdadeiro ou o 15 é maior do que 10 ele for verdadeiro. Se o do lado esquerdo for verdadeiro ou o do lado direito ele for verdadeiro, ele retorna verdadeiro o resultado dessa expressão. Então, 10 maior do que 5 é verdadeiro? É. Então, já satisfez essa condição de um dos dois ter que ser verdadeiro. Mas se eu vier colocar 0 maior do que 5, não. Mas esse daqui está satisfazendo a condição de um dos dois ter que ser verdadeiro. Mas se eu colocar aqui, se eu colocar aqui 5 maior do que 10, 5 maior do que 10, retornou falso. Por quê? Porque os dois, esse daqui e esse daqui, quer dizer, nenhum dos dois é verdadeiro. Os dois são falsos. Então é assim que trabalha com o e comercial, no caso com os dois, e comercial, e com o ou, que é um pipe, um do lado do outro. O e comercial, dos dois lados tem que ser verdadeiro, obrigatoriamente tem que ser verdadeiro, e o ou, o do lado esquerdo ou o do lado direito tem que ser verdadeiro, obrigatoriamente tem que ser verdadeiro. Agora vamos para esse sinal de exclamação que você já viu nesse curso. Isso aqui é um sinal de negação. Se eu colocar um true e colocar um sinal de negação antes, o que está acontecendo? Eu estou negando o true. Se eu nego o true, quer dizer que automaticamente estou transformando o true em um valor booleano, ao contrário dele, para falso. Se eu criar aqui o username igual a Alexandre, e se eu colocar um sinal de exclamação, username, o que está acontecendo, automaticamente ele transformou para falso. Por que ele transformou para falso? Porque temos aqueles falses, lembra? Que é o sinal de... Que é a string vazia, o zero, o undefined, o null e o not a number. Eu acho que são esses. E se eles, no caso todos os outros, eles são verdadeiros. E se todos os outros são verdadeiros, isso daqui ele é um truth. Ele é uma string, mas que ele se comporta como um valor verdadeiro, se comporta como um valor booleano. E se eu colocar um sinal de exclamação antes, automaticamente eu transformo ele para o contrário dele. No caso, ele se comporta como um valor booleano true, eu estou transformando automaticamente ele para falso através desse sinal de exclamação. Então, o sinal de exclamação, independente se for um só ou dois, ele vai transformar o que está na direita, o que está na frente dele, para um valor booleano. E se eu vier e colocar dois sinais de exclamação, username, eu estou só dizendo que se ele for um valor booleano, no caso, se ele for um truth, ele vai retornar um true. Se ele for um false, ele vai retornar falso. Vai ser age igual a 0. E se eu colocar dois sinais de exclamação age, o que está acontecendo? Esse age ele é um false, porque ele é 0. Então, quando eu coloco dois sinais de exclamação, eu estou transformando esse false em um valor booleano falso. E se eu usar agora o sinal de exclamação junto com o e comercial e com o ou? No caso, com o e com o ou.
Vamos lá. Eu quero verificar, por exemplo, se name, se ele for igual, no caso não, se name e 10 maior do que 5. Resultado disso daqui, olha o que está retornando. Está retornando true. Por quê? Porque isso daqui, o name, como ele não é uma string vazia, ele não é um daqueles falses, então ele se comporta como um valor booleano true. Então isso daqui, ele é true. Esse daqui também ele é true, porque 10 é maior do que 5, porque operadores de comparação sempre retornam valores booleanos. Então ele está satisfazendo esse lado e esse lado aqui, porque o e, obrigatoriamente, esse lado tem que ser true e esse daqui também tem que ser true. E se eu vier colocar um sinal aqui de exclamação antes, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que agora esse lado aqui ele é falso, porque eu estou transformando esse name, que ele é um truth, eu estou transformando ele num valor contrário, estou transformando ele num valor booleano falso. Então, esse aqui é falso e esse é verdadeiro. Esse e comercial, esses dois e comercial, obrigatoriamente tem que ter dos dois lados, tem que ter valores true, valores booleanos verdadeiros. E se eu estiver trabalhando com o ou, aqui está retornando true. Por quê? Porque esse daqui já satisfez. Esse daqui já retornou verdadeiro. E se eu vier colocar 0 maior do que 5, retornou falso. Por quê? Porque nem esse e nem esse é verdadeiro. E se eu colocar esse daqui com dois sinais de exclamação, então eu estou transformando, no caso transformando não, ele é um truth, eu estou transformando ele, não é bem transformando, eu estou, transformando assim, por quê? Porque ele é um truth e eu estou transformando ele em um valor booleano true. Então agora esse daqui é verdadeiro e já satisfez a condição de ou aqui. Ou esse é verdadeiro, ou esse daqui é verdadeiro.